Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Juramento de Hipócrates. O dia de hoje representa o forte sentimento de realização pessoal e a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos sente uma alegria imensa por vos acolher e por contar convosco. Estamos em formato virtual, mas estamos unidos neste momento especial. Este ano, devido à pandemia, a tradição assumirá novos contornos. Tal como terão que fazer tantas vezes no desempenho da missão que escolheram seguir, hoje reinventamos a forma de assumir este compromisso para com os vossos pares, a vossa família, a comunidade e, sobretudo, para com vós próprios. E é uma honra assinalar este marco na vida pessoal de todos vós. Muito obrigada pela oportunidade de reviver este momento convosco e de renovar esses votos convosco. É com muito orgulho que vos acolhemos no início da atividade profissional sob o compromisso hipocrático. É preciso muita coragem nesta dura, mas maravilhosa missão que é ser médico. Colegas, termina hoje uma importante etapa das vossas vidas, após anos de muita dedicação, sacrifício e muitas conquistas. Fizeram de forma aguerrida e num contexto extremamente exigente. A vossa família e amigos sentem um enorme orgulho e alegria. Neste caminho até aqui, eles partilharam convosco as dúvidas, as lutas, as inesgotáveis e difíceis horas do vosso estudo e da vossa dedicação e entrega. É hoje o dia em que vos acompanhamos neste compromisso solene. Temos connosco hoje o bastonário da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Dr. Miguel Guimarães, também Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Cortes, em representação do Presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, excelentíssima Sra. Doutora Lourdes Gândara, pelo Conselho Nacional do Médico Interno, a Coordenadora Nacional, excelentíssima Sra. Doutora Catarina Perry da Câmara, e cumprimento também todos os demais representantes da Ordem dos Médicos. Temos também connosco para o Reitor da Universidade de Coimbra, para a Saúde e Bioética, o professor Dr. José Pedro Figueiredo, em representação do magnífico Reitor da Universidade de Coimbra. Cumprimentos às demais entidades aqui representadas hoje. Temos ainda a participação de Sua Excelência o Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, cuja mensagem muito nos honra. Obrigado a todos desde já. Tem então agora a palavra o nosso anfitrião, o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes. Que não é só o pró-reitor, não está só aqui em representação do reitor da Universidade de Coimbra, mas é um ilustre médico, não só de Coimbra, é um ilustre médico, enfim, de Portugal, e é com muito gosto que o temos aqui nesta cerimónia. E finalmente, num cumprimento extensivo a todos os médicos que nos estão a ouvir, cumprimento o bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães. Caros colegas, este juramento é um juramento diferente do que tínhamos idealizado. Um juramento diferente daquilo que certamente também teriam desejado. Futuramente teremos muitas outras oportunidades para nos encontrarmos presencialmente e aproveito desde já para vos convidar, para vos lançar um convite para um encontro em moldes diferentes, assim que isso for possível, assim que isso for permitido. Mas não teriam outra oportunidade de fazer este juramento solene antes do início da vossa atividade profissional, a 2 de janeiro do próximo ano. E por isso, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, conjuntamente com o bastonário da Ordem dos Médicos, decidiu dar esta oportunidade aos jovens médicos neste momento. Quero, caros colegas, cumprimentar-vos a todos, num cumprimento extensível aos que vos acompanham hoje nesta cerimónia, num momento único e especial que será recordado nas vossas memórias, para o resto das vossas vidas. Mas também queria cumprimentar de uma forma muito sentida, porque eu também passei por este momento. Os que vos acompanharam ao longo destes últimos anos exigentes, e que vos conduziram até este dia. Nunca é demais reconhecer quem nos ajuda, quem contribuiu para o nosso desenvolvimento
intelectual, científico, técnico e humano. Quem esteve ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros, os nossos mestres, os nossos colegas. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos, pelo que lhes é devido. Esta frase é retirada do vosso juramento e reflete exemplarmente a humildade abnegada subjacente à nossa profissão. Reconhecer quem contribuiu para o nosso crescimento é algo que faz parte de nós, médicos. Reconhecer, tal como afirmava Isaac Newton, ou 500 anos antes, Bernardo de Chartres, que somos hoje simples anões transportados aos ombros de gigantes, nossos mestres, que tanto contribuíram para o que somos hoje e para a evolução da medicina. Saibam oferecer o reconhecimento, mas não decidem de o procurar. Para vós, não se preocupe quando não for reconhecido, mas esforce-se para ser digno desse reconhecimento. Referia muito sabiamente Abraham Lincoln. O reconhecimento ser-vos-á dado pela satisfação de tratar os vossos doentes, de contribuir para o seu bem-estar, de salvar a vida que sem vós teria sido perdida. Esta é a única recompensa que é verdadeiramente valiosa. Sentimos por vezes, e sentirão frequentemente, a arrogância de dirigentes desprovidos de capacidade de reconhecer o vosso papel, de reconhecer o papel dos médicos. Mas os médicos não só precisam de prémios, de bónus, de aumentos salariais, de mais dias de férias, que também, obviamente, que seriam mais do que justo por aquilo que fizeram durante este ano pandémico. Mas os médicos não fizeram mais do que aquela que era a sua missão e o seu dever ético e deontológico. Mas os médicos precisam, sobretudo, e sim, de condições adequadas para tratarem os seus doentes. Precisam de ter meios em cada hospital, em cada centro de saúde, em cada serviço de urgência, em cada internamento, em cada gabinete médico, para terem a possibilidade de oferecer ao seu doente tão somente o tratamento adequado que ele necessita. Há uma falta grave de recursos humanos. É mais do que reconhecido. De médicos, de enfermeiros, de auxiliares e, sobretudo, de administrativos. Tão simplesmente porque a planificação feita nestas últimas décadas foi desastrosa. E as restrições financeiras impostas pelo Ministério da Saúde impediram sempre de fazer as contratações mais prementes. Tem sido mais fácil, nestes últimos anos, colocar um médico a fazer tarefas administrativas, que não são suas, impedindo de estar com os seus doentes, do que simplesmente contratar os administrativos necessários para essas tarefas. Não vale a pena a senhora Ministra da Saúde vir hoje lamentar-se da falta de recursos humanos, quando ela é a primeira responsável como Ministra. E antes disso, antes de ser Ministra, foi a responsável máxima da Administração Central do Sistema de Saúde, que é precisamente a entidade que gera os recursos humanos na saúde e em particular no Serviço Nacional de Saúde. Existe uma desvalorização gritante da formação médica, em que o Ministério da Saúde permite que, prejudicando o cumprimento dos programas de formação dos médicos internos, estes sejam utilizados como uma simples mão de obra barata, substituindo erradamente especialistas, quando não o poderiam fazer, e colocando frequentemente em risco até a própria segurança dos doentes. Todos os anos ficam de fora mais de 300 médicos internos, ficam de fora dos programas de formação especializada para a obtenção da especialidade, porque, apesar dos permanentes avisos da Ordem dos Médicos, a tutela nunca se preocupou em criar condições para incluir médicos e permitir que o país tivesse mais médicos especialistas, formados com qualidade, e o SNS pudesse dar a resposta que deveria dar. A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Também é outra frase
que retirei do juramento de Hipócrates. A pandemia trazida pelo SARS-CoV-2 parece ter-nos aberto as portas do século XXI. Nas 2 primeiras décadas deste século, nunca sentimos o futuro e o andamento da história como neste último ano. O mundo nunca será o mesmo depois desta pandemia. Será necessário retirar todos os ensinamentos que nos trouxe esta crise e prepararmos-nos para novos embates, mais que certos, e que potencialmente serão mais perigosos do que aqueles que estamos atualmente a viver. Não nos podemos entregar à fatalidade da impreparação, que sistematicamente é a imagem dos dirigentes deste país. Tudo o que era previsível parece ter sido uma surpresa para o Ministério da Saúde e para a Direção-Geral de Saúde. A entrada do vírus em Portugal, o aparecimento da pandemia, a primeira vaga desta pandemia, a falta de equipamentos de proteção individual nas instituições de saúde, a ruptura dos serviços, a descoordenação entre hospitais e centros de saúde, a segunda vaga, a necessidade de um plano de vacinação eficiente para a gripe e para a Covid-19. Tudo foi tratado com uma magistral incompetência. Ao longo da história da humanidade, os médicos sempre fizeram prova de uma grande capacidade de adaptação às dificuldades semeadas pela natureza ou pelo próprio homem. Os médicos sempre demonstraram uma coragem invulgar, nunca se refugiaram na passividade ou na conveniente facilidade. Nunca se acomodaram com as insuficiências que prejudicam os cuidados de saúde. Permite-me aqui citar alguns exemplos. Em plena ditadura, no final dos anos 50, um grupo de médicos, liderado pelo António Galhordas, eram 70 candidatos na altura para 32 vagas disponíveis nos hospitais civis de Lisboa. Esse grupo de médicos insurgiu-se pela falta de uma assistência médica universal. Falta de emprego para jovens médicos na altura, falta de vagas também para formação e, sobretudo, a má qualidade do sistema de saúde. Eles defenderam carreiras médicas, mas o objetivo da defesa destas carreiras médicas era para levar os cuidados de saúde a todos os portugueses. Porque, como nós sabemos, na altura só as classes mais favorecidas tinham acessos diretos aos cuidados de saúde. Em 1979, algumas décadas mais tarde, o Dr. António Arnaud apresentou e defendeu a criação do Serviço Nacional de Saúde. O Dr. António Arnaud é considerado o pai fundador do SNS, mas a ideia do SNS germinou da vontade dos médicos. Foi construído pelos médicos e foi mantido até ao dia de hoje com enorme contributo dos médicos. Não esqueçamos que no início dos anos 80, contra a própria vontade do poder político, milhares de médicos decidiram, da sua própria iniciativa, deixar a sua zona de conforto, os seus consultórios nas grandes cidades, os seus hospitais, levando os cuidados de saúde aos lugares mais recônditos de Portugal. Nas casas do povo, em teatros ou residências improvisadas. Vivendo, muitas vezes, em condições precárias e aproveitando a hospitalidade de pessoas que, até então, nunca da vida tinham tido contacto nem com o médico, nem sequer com o enfermeiro. Em 2020, no início de março, apesar das imagens trágicas que nos chegavam de todo o mundo, e em particular de Itália, em que muitos doentes não podiam ser socorridos. Na altura, os médicos tinham que fazer escolhas muito difíceis. Ou da vizinha Espanha, apesar do desconhecimento técnico e científico do novo vírus, apesar de todas as debilidades dos serviços de saúde, os médicos colocaram-se na linha da frente, na tão falada linha da frente, e entregaram-se ao perigo para tratarem os seus doentes e lhes darem o melhor conforto possível. Os doentes, as pessoas, a sociedade não esperam de nós que sejamos somente médicos. Também esperam, obviamente, ou clínicos ou técnicos da arte médica, mas também contam com este legado cívico
de responsabilidade social, de compaixão e de entrega. Contam com o nosso inconformismo destemido, que sempre contribuiu para fazer avançar a medicina e melhorar as condições de saúde dos portugueses. Finalmente, retirei uma última frase do nosso juramento. Não permitirei que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Esta pandemia veio pôr a nu as imensas desigualdades das nossas sociedades e a tendência incontrolável que têm em ser aprofundadas. Continuamos com uma insuportável assimetria nos cuidados de saúde, entre, por exemplo, o litoral e o interior. As decisões que têm sido tomadas têm criado um fosso de inequidade entre doentes. Alguns que têm acesso direto a cuidados de saúde diferenciados e até básicos, e outros, como muitos, a título de exemplo, mas não só, do Distrito da Guarda ou de Castelo Branco, incapazes de recorrer a cuidados de saúde de proximidade nos seus hospitais em constante degradação. A própria gestão da pandemia ainda hoje desvaloriza os doentes portadores de patologias cardiovasculares, neurológicas, diabetes, oncológicas, perante a imbatível mediatização da Covid-19. Esta sim, a principal preocupação do Ministério da Saúde, e refiro-me aqui, sobretudo, à mediatização. Entristece-me assistir a uma corrida imoral e desenfreada às doses das novas vacinas contra a Covid-19, em que os países mais poderosos e com maior poder económico tentam arrebatar todas as vacinas disponíveis, esquecendo as populações mais pobres e mais vulneráveis do nosso planeta. Lanço um apelo aos responsáveis políticos para defenderem no palco internacional uma distribuição equitativa das vacinas, considerando-as como um bem comum universal e não como um meio de negócio e enriquecimento. Estes tempos têm de dar espaço à solidariedade das nações, à convivência no respeito e em comunidade, ao reencontro das pessoas. Os médicos também têm de saber, e sabem muito bem, transportar estes ideais de justiça, igualdade e de defesa dos mais desprotegidos. Não interpretem mal algumas das ideias que vos transmiti. Não as vejam só como uma crítica inconsequente em si. Interpretem-nas como um motor de esperança, como um desafio ao status quo. Há à vossa frente um mundo em permanente renovação, que irão abraçar e no qual terão uma enorme responsabilidade. Serão portadores desta esperança, com a vossa atuação junto dos vossos doentes e com a vossa intervenção na sociedade. Nunca deixem de ser interventivos e nunca deixem de sonhar com um mundo melhor e mais justo. Eu não resisti em terminar da mesma forma que terminei a minha intervenção no discurso de há um ano atrás, no juramento de Hipócrates, mas acho que é precisamente a melhor forma de o fazer. E termino-vos citando uma passagem de um livro, o último livro escrito por Stephen Hawking, que li em 2018, que foi no ano onde ele foi publicado, e em que foi o ano do falecimento deste brilhante e muito conhecido cientista. Breves respostas para grandes questões, é o título do livro. Por isso, lembrem-se de olhar para as estrelas e não para os pés. Tentem encontrar um sentido para o que veem e maravilhem-se com o que dá existência ao universo. Sejam curiosos e, por mais difícil que a vida possa parecer,
há sempre algo que podem fazer e em que serão bem-sucedidos. É importante que não desistam. Soltem a imaginação, deem forma ao futuro. E para terminar, permitem-me acrescentar e sejam felizes. Muito obrigado. A sua reflexão e também a capacidade de nos motivar a fazer sempre melhor. As palavras e as palavras que acabou de proferir são para nós um incentivo e um alerta constante para os valores do humanismo, principalmente e em especial no contexto atual. Eu dou agora a palavra ao pró-reitor da Universidade de Coimbra para a Saúde e Bioética, o professor Dr. José Pedro Figueiredo. Muito boa tarde, é um gosto estar aqui presente e queria cumprimentar a todos, dirigir-me aos caras e aos caros colegas, às excelentíssimas senhoras, aos excelentíssimos senhores, aos distintos convidados, a todos os presentes. Cumprimento calorosamente todos os presentes, ainda que fisicamente ausentes. A verdade é que estamos todos juntos neste momento de congregação. Em particular, devo agradecer a gentileza do convite do Dr. Carlos Cortes, cuja intervenção que acabamos de agora mesmo de ouvir, me parece um manual completo de como nós, os médicos, e vós, os jovens médicos, deveis exercer a vossa profissão. Cumprimento também especialmente o Sr. Bastonário, por quem tenho uma simpatia e uma admiração especiais e a quem agradeço o esforço extraordinário de liderança da profissão que tem estado a protagonizar nestes meses. Como o Dr. Carlos Cortes explicou, a razão pela qual me encontro aqui hoje é de ter a honra de representar o magnífico reitor da Universidade de Coimbra. Sou portador das melhores saudações do magnífico reitor, que me pede, transmita a todos a sua grande satisfação pela realização deste juramento de Hipócrates em modo telemático, robustamente organizado pela secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, e pede-me o magnífico reitor que transmita a todos as melhores congratulações pelo assinalável sucesso dos vossos percursos académicos, junto com desejar-vos as maiores venturas pessoais e profissionais. Cabe também aqui uma calorosa saudação aos estudantes, agora médicos, da UBI e um cumprimento vibrante às vossas famílias, seguramente felizes e orgulhosas de vós, incluindo nisto as vossas amigas e os vossos amigos que juntos terão feito o percurso que vos trouxe até aqui. Por mim, eu saúdo-vos a todos, caros colegas, e faço com a emoção da memória de há mais de 30 anos eu ter prestado igual juramento, com honra e com consciência, com esperança e com entusiasmo, com a mesma honra, consciência, esperança e entusiasmo que espero e desejo que todos estejais a sentir nesta tarde. Reparem que, ligando-nos a Hipócrates, nós ligamos-nos a todos os médicos que ao longo da história fizeram da medicina o que ela é. Passamos cada um de nós a ser mais um elo desta imensa e longa corrente que a medicina constitui ao longo da história da humanidade. Partilho convosco, portanto, que me sinto muito ligado ao vosso gesto, neste momento em que assumimos, em que vocês assumem, perante os pares, perante a sociedade, perante os nossos antepassados e mais, perante os que nos sucederão, a promessa solene de honrar a profissão e de proteger os doentes e a garantia de nos realizarmos como médicos e como cidadãos. Além disso, os jovens médicos, vós, os jovens médicos, passareis a ser os continuadores e os portadores do património de saberes e de conhecimento das vossas universidades. No caso da Universidade de Coimbra,
com já celebrados 730 anos de existência, ao longo dos séculos ela foi e continua a ser o palco de milhares e de importantes e históricas decisões, incluindo momentos cruciais da independência de Portugal, das leis do Império, da ciência, da medicina de Portugal e sempre marcando a nossa presença no mundo. É este ponto, a nossa presença no mundo, que me merece uma referência adicional. É que é a nossa grande preocupação assegurar e defender a projeção da Universidade de Coimbra no contexto nacional e na dimensão internacional. É uma universidade com cidadania mundial, sempre aberta aos contactos e às interações com parceiros internacionais, em plano de cooperação e de partilha mutuamente proveitosa. Todos vós tivestes um colega estrangeiro em algum momento da vossa formação, por exemplo. Não passa um dia em que na nossa universidade não ocorra um evento em que não estejam presentes, ou agora recentemente não estejam ligados, distintos universitários estrangeiros. Não passa um dia em que um universitário de Coimbra não esteja a participar num evento internacional. Fazemos-lo aqui em Coimbra, fazemos-lo fora de Portugal, ao vivo ou por teleconferência. Fazemos-lo deliberadamente e consistentemente para garantir a cidadania mundial da Universidade de Coimbra. Caros colegas, neste ano de 2020 não é possível não falar da epidemia que alterou as nossas vidas. Quero dizer-vos que a Universidade de Coimbra fez e cumpriu a sua missão, resistindo à epidemia. Nós adaptámos-nos e conseguimos assegurar o cumprimento dos vossos planos de estudos. Nem um só estudante viu comprometido o seu projeto pedagógico, nem as suas legítimas ambições de concluir o mestrado integrado em tempo adequado. Vós sois a prova do nosso sucesso nestes intentos. O esforço que a todos se pediu e ao qual vós, aqui presentes, correspondestes com brilho e sucesso, deve-se à universidade toda, incluindo todos os professores e colaboradores, a quem hoje deve também caber uma palavra de agradecimento. Mas quero dizer-vos que sabemos que vencemos esta batalha, mas também quero dizer-vos que continuamos mobilizados nesta guerra que ainda não terminou. Minhas amigas e meus amigos, não pretendo ocupar muito mais tempo desta vossa cerimónia, mas quero dizer-vos que vos falei já das 73 décadas que a Universidade de Coimbra já viveu. Quero lembrar-vos que só uma universidade que se renova permanentemente se pode manter tantos séculos ativa e criativa. Temos conseguido isso com clareza, sem desfalecimentos, com honra, com orgulho, com prestígio, com os momentos mais difíceis, mas com muitos mais momentos muito mais alegres. E esta nota de alegria que eu queria deixar-vos hoje, que vos preparais para as vossas vidas profissionais. Também aqui na Universidade de Coimbra, convosco, por vós, para vós, sobretudo através de vós, havemos de continuar. Nós queremos ter uma Universidade de Coimbra para 1000 anos e muitos mais. Votos de saúde e felicidades. Parabéns. Muito obrigada, professor José Pedro Figueiredo, pela mensagem essencialmente da atividade, da criatividade, do projeto de futuro a cumprir sempre, sempre com alegria. Dou agora a palavra ao bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães. Bom, boa tarde a todos. Permitam-me que cumprimente o Dr. Carlos Cortes, Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, e agradeça o ter realizado esta cerimónia ainda por via digital. Neste momento não poderíamos fazer de facto de outra forma,
porque este é um momento importante para os médicos e, portanto, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Conselho Regional do Centro e também já agora ao Conselho Regional do Norte, que daqui a pouco vai realizar a mesma cerimónia, por honrarem o compromisso que a Ordem dos Médicos tem com os jovens médicos, sobretudo quando eles vão começar a fazer o seu internato médico. Um cumprimento muito especial ao Sr. Professor José Pedro Figueiredo, Sr. Pró-Reitor da Universidade de Coimbra. Admiro também muito o seu trabalho, tem feito um trabalho magnífico, não apenas neste cargo que ocupa, mas também como médico, como há pouco foi bem salientado pelo Dr. Carlos Cortes, e peço-lhe que apresente os meus cumprimentos ao magnífico Reitor da Universidade de Coimbra. Quero dar aqui um cumprimento muito especial à Catarina. A Catarina tem feito, de facto, um trabalho, a Catarina Matias, um trabalho fantástico na secção regional do Centro, e hoje é a nossa moderadora, aliás, tem sido a nossa moderadora, de facto, de forma brilhante, e eu quero realçar também esse aspecto. Um cumprimento, naturalmente, à doutora Lourdes Gandra, que aqui representa o Conselho Regional do Norte, e também à doutora Catarina Perry da Câmara, que é a Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno e que está aqui também a cumprir o seu dever, que é estar a participar na cerimónia do juramento de Hipócrates. Um cumprimento a todos vocês jovens médicos, que hoje vão fazer este juramento, que hoje vão entrar na Ordem dos Médicos formalmente, embora já o tenham feito, que vão começar a fazer os seus internatos, começar a fazer a sua clínica dentro de muito pouco tempo. É verdade que esta cerimónia não é a cerimónia ideal, não é a cerimónia em que nós estamos juntos uns com os outros, em que trocamos os olhares, em que damos um abraço, em que entregamos a cédula profissional, em que os afetos predominam sobre todo o resto. Aqui os afetos perdem-se obviamente um pouco, ainda assim estamos cara a cara, estamos a falar uns com os outros, ainda que à distância, e apesar de tudo, sempre é melhor marcarmos este momento desta forma do que não o fazer. Quero também dar um cumprimento muito especial às famílias dos jovens médicos. É uma oportunidade para felicitar não só a todos vós, jovens médicos, mas também as vossas famílias, que certamente viveram este ano com um misto de maior orgulho e apreensão pela missão que escolheram para as vossas vidas. Arriscar a vida, a dar a vida. A dedicação, o carinho, o sacrifício e o investimento das vossas famílias permitem que este dia seja de facto um dia muito especial, um dia em que concretizam o objetivo de ser médico. A minha reverência a todas as mães, pais e familiares que tornam este momento um momento único, numa celebração de amor a uma causa maior. Bem-vindos a todos e muito obrigado. Deixo também a minha gratidão a todos vocês, jovens médicos, pelo exemplo de dedicação, qualidade, conhecimento, solidariedade, humanismo, afeto, esperança, inovação, respeito, resiliência, coragem. E por acreditarem. Gratidão pela medicina, pelos doentes, pela dimensão ética, pelo ser médico sem medo. Quero também deixar uma palavra de reconhecimento pelo valioso contributo no combate à pandemia em curso e pela adaptação permanente na resposta aos enormes desafios que todos temos pela frente. Sem vocês, sem os jovens médicos, tudo estaria a ser mais difícil, se não mesmo impossível de controlar. E compete à Ordem garantir a continuidade, seja da vossa carreira, seja da vossa formação e, sobretudo, da qualidade da formação. Estou neste momento também igualmente grato ao património de um legado construído por médicos e legitimado por um homem de ampla visão humanista e social. Estou a falar do Dr. António Arnaud. E estou a falar, obviamente, do nosso Serviço Nacional de Saúde. O nosso Serviço Nacional de Saúde, que alberga a joia da coroa da qualidade da medicina e da saúde em Portugal, a formação pré- e pós-graduada e a carreira médica criada por um grupo de médicos, como já referiu o Dr. Carlos Cortes, na altura liderados pelo professor Miller Guerra. Carreira médica, pilar central do próprio SNS e da liderança clínica que os médicos souberam e estão a honrar muito durante esta fase da pandemia e sempre o fizeram. Agora têm mais oportunidade
porque a senhora Ministra da Saúde demitiu-se de liderar a saúde em Portugal. Neste momento crítico que atravessamos, não posso deixar de lamentar, de facto, esta ausência. A ausência de uma Ministra da Saúde que não sabe estar, nem sabe liderar. E que se tem escondido entre a ausência da verdade e a insistência em desvalorizar e humilhar os médicos, ignorando que sem estas pessoas nada lhe restaria para governar. Uma profunda e incompreensível falta de respeito por todos os médicos e pelas suas famílias, pelos doentes e por todos os cidadãos, pela ética política e pela educação que deve prevalecer entre as pessoas. De resto, as atitudes recentes do Ministério da Saúde, desde o prémio em forma de incentivo, que não serve, basicamente, os objetivos pelos quais a Assembleia da República lutou, até à promoção de dezenas de administradores com efeitos retroativos, sem que igual medida seja aplicada também nas carreiras médicas, mostram o despudor, a falta de transparência e de bom senso da Ministra da Saúde. A democracia, de facto, está cada vez mais frágil. A ética política está agónica. É o momento de fazer acontecer, de dar um grito de alerta, situação bem descrita por Miguel Torga, um grande médico e um grande escritor. Deixo-vos hoje algumas palavras sobre a essência da medicina e do juramento de Hipócrates. Estou a falar da relação médico-doente. A Ordem dos Médicos publicou em 2019 um livro com o título A Relação Médico-Doente, um contributo da Ordem dos Médicos. Primeiro percurso de um caminho para tentar elevar a relação médico-doente a património imaterial da humanidade da Unesco. Não que esta relação ancestral por si só não seja já um dos patrimónios mais genuínos da humanidade, a este propósito, vale sempre a pena revisitar o pensamento de António Barreto, um ser humano de exceção, que teve uma intervenção magnífica na altura da apresentação do livro e que vale a pena recordar. Se excluirmos a relação entre o homem e a mulher, a relação médico-doente é a mais antiga e analisada. Com uma tradição única e universal, atravessa a mudança e renovação do tempo, mantendo-se permanente. Tem o mais antigo juramento deontológico, a mais antiga profissão de fé. Por isso o médico é o profissional mais respeitado, mais venerado e mais temido. Na verdade, há motivos suficientes para que esta relação tenha sentido próprio e diferente, tenha existência especial e como tal seja recordada e respeitada. Até porque isso significa também que venha a ser valorizada e preservada. Ser médico é talvez a profissão mais idolatrada de todas e aquela em que o nível de responsabilidade e de competências atinge níveis sublimes. O que significa também que é frequentemente objeto de injustiça e ódios, de vinganças e de desespero. Eu sei que hoje o meu médico são muitos. Eu sei que a minha saúde hoje depende do sistema, de serviços, da conjugação de esforços, da convergência de atenções, exames, consultas, cirurgias. Eu sei isso tudo, mas no vértice, no topo deste edifício que trata de mim, está o meu médico. Aqui e em qualquer parte do mundo. O médico trata o rico ou o pobre, o capitalista ou o trabalhador, o ditador ou o cidadão, a celebridade ou o anónimo. Trata-os da mesma maneira. A nenhum pergunta pelas suas ideias. Há qualquer coisa na sua profissão que faz dele um homem ou mulher diferente. Não é por acaso que existe um juramento de Hipócrates, há mais de 2500 anos. Existe de facto um ethos médico que não existe em mais nenhuma profissão ou condição. O juramento de Hipócrates, no original ou em todas as suas versões, mais ou menos modernas e atualizadas, é o mais antigo código profissional, o mais tradicional princípio ético e o mais solene repositório de regras deontológicas. Este juramento tem a característica especial de ser feito, não a favor de privilégios do profissional, do médico, não para benefício do próprio, mas em proveito dos doentes e a favor de terceiros. Rico em deveres e obrigações para os médicos, como vão verificar, é parco em direitos e privilégios para os mesmos. Eu sei que, embora com cada vez mais reservas, ainda confiamos a nossa fortuna ao banqueiro. Está cada vez mais difícil. Nas mãos do advogado, depositamos os nossos direitos
mas mudamos facilmente de advogado. Ao professor, entregamos os nossos filhos, mas sempre a olhar para o lado. Ao padre, a nossa alma, mas sabemos que ele é apenas um intermediário. Aos políticos, damos o nosso voto, mas com exigências e protesto. Ao médico, ao médico entregamos a nossa vida, tudo. E mesmo que pensemos mal dos médicos, a verdade é que pensamos isso de todos, menos do nosso médico. As regras do ofício e os termos de referência éticos recomendam, muito antes dos direitos dos médicos, os seus deveres e os direitos dos doentes. A começar pela autonomia, pela liberdade de escolha e pela decisão informada por parte do doente. Mesmo sabendo que ninguém é perfeito, é de louvar uma profissão e um código ético que faz da independência do outro e da liberdade do doente os seus primeiros critérios. Estamos diante de um caso único do universo deontológico. A parte fraca entre aspas, é beneficiada e a sua independência é cultivada como a primeira regra. Mesmo com todos os múltiplos fatores de condicionamento, o essencial da relação entre o médico e o doente mantém-se vivo e o mais forte elo da cadeia da saúde. O médico tem hoje mais conhecimento, mais informação, mais experiência e mais estatística que nunca. Mas tem menos poder indisputado e indiscutível. São os próprios médicos que se referem às consultas de 5 a 10 minutos e às caras escondidas atrás dos ecrãs dos computadores. É honroso e gratificante que sejam os próprios médicos a reconhecer estes limites e estas condicionantes e a lutar por melhores condições de trabalho. Uma lição de António Barreto que vale sempre a pena recordar. O médico tem de tratar todos os doentes, os mais informados, os menos informados, os que acreditam mais na ciência e menos na ciência, mas também tem que enfrentar outros desafios e ameaças. A começar pela noção de erro e negligência, que fazem os títulos da imprensa e as redes sociais, sem direito à defesa ou contraditório. Defrontar os administradores que querem impor consultas em 5 minutos. Confrontar os advogados que querem ganhar dinheiro com o erro. Suplantar as múltiplas terapêuticas alternativas sem evidência científica, que não são mais do que charlatanismo e que mesmo assim mereceram honras ao serem incluídas na nova Lei de Bases da Saúde. Penso que hoje os nossos deputados já devem estar arrependidos daquilo que fizeram, porque com esta pandemia passamos a falar de ciência e estamos todos dependentes da ciência, nomeadamente das vacinas que estão a chegar. E claro, temos também que enfrentar as más decisões políticas. Sim, porque como já dizia Michel Foucault em 1977, na sua magnífica obra chamada O Nascimento da Clínica, a primeira missão de um médico é de ordem política. A luta contra a doença deve começar pela guerra contra as más políticas, porque as más políticas podem ter efeitos devastadores naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde e naquilo que é o tratamento das próprias doenças. A saúde em Portugal tem hoje um dia festivo. Se a saúde é, a seguir à liberdade, o melhor que o Estado democrático produziu nestes quase 50 anos, este dia é um dia muito especial. Um dia em que se renova a inspiração de ser médico. Em que a relação médico-doente é reforçada. Em que temos a honra e o privilégio de receber os novos médicos. E a certeza de sabermos que todos e cada um de vós está à altura do admirável percurso que têm pela frente. Hoje abraçam a profissão mais complexa, de maior responsabilidade humana, solidária, ética, social, jurídica e até política, mas também a mais bela e mais gratificante, que nos permite cuidar, tratar e salvar vidas, que nos permite cultivar a relação humana. Não é a profissão que dignifica o médico, é o médico que deve dignificar a profissão, como nos recorda muito bem o professor Carlos Ribeiro, ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Nenhum de nós nasce médico, mas ser médico é para sempre, até morrer. As palavras que dirão hoje no juramento de Hipócrates devem ser o vosso farol. Não são um fim de uma etapa, mas o início de uma vida dedicada ao outro, ao doente, ao mais frágil, ao que não tem voz. É o texto que devem revisitar orgulhosamente
nos dias de sucesso e a que devem ir buscar forças nos momentos mais difíceis. Não é um caminho para percorrermos sozinhos. Estamos juntos. Contem sempre comigo. Este é um caminho que se faz lado a lado. Obrigado por se juntarem a nós. Sejam muito felizes. Façam da Ordem a casa de todos os médicos. É uma honra ter-vos como colegas e irmãos. Bem-vindos, parabéns e muito, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Miguel Guimarães, por esta mensagem. As suas palavras são sempre um incentivo e um alento para todos os médicos, e em especial, e a partir de hoje, para todos os jovens médicos que estão aqui presentes connosco. Sim, vocês que estão aí do outro lado, vocês que nos estão a ouvir. Vamos agora escutar a mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje, em anos anteriores, eu estaria, muito provavelmente, na aula magna da Universidade de Lisboa, a participar numa cerimónia que é muito importante para todos vós. Porque é a cerimónia que marca o início de uma vocação ao serviço dos outros de forma contínua e até ao fim da vossa vida. Estaria, em primeiro lugar, a evocar o patrono de um prémio que é entregue nessa ocasião, o professor Manuel Machado Macedo. Um professor nas duas faculdades de Medicina de Lisboa, que formou muita gente e foi ele próprio um apóstolo ao serviço da medicina, da saúde dos portugueses. Estaria a felicitar os vencedores pela sua excelência, mas estaria, sobretudo, a cumprimentar os milhares de novos médicos, de novas médicas e novos médicos que arrancavam a sua vida. E estaria a dizer-lhes, primeiro, para fazerem tudo para ficar em Portugal, esperando eu que todos, a começar pelos responsáveis políticos, nos quais me incluo, que todos façam o que é necessário para que possam ficar em Portugal. Depois, que percebam que a vossa profissão não é como a generalidade das outras profissões. Não, é muito diferente. É muito diferente. Não tem horas, não tem dias, não tem semanas, não tem meses, não tem anos. É a hora que for, no dia que for, na semana que for e no mês que for. Tem de estar permanentemente disponíveis para os outros. A vossa felicidade vai passar pela felicidade dos outros. É feita com os outros e para os outros. Senão, não é nenhuma felicidade. E sendo assim, eu queria também dizer-vos como tenho inveja de vós, da vossa juventude, da vossa idade. Eu gostava de voltar atrás, 50 anos, e ver-me no momento do arranque da minha vida profissional como professor. Terminado o curso, efetuadas as provas necessárias, arrancar a atividade que também é missionária à sua maneira, também é de apostolado, de professor. Isso não é possível. Mas eu imagino, ao imaginar-vos, não ao ver-vos como via na aula magna da reitoria, mas ao imaginar-vos através deste meio eletrónico, que seja uma vida cheia de sucesso, que seja verdadeiramente a realização dos vossos sonhos, é o voto que formulo neste momento simbólico para milhares de jovens acabados de sair das escolas de medicina. É realmente uma honra acolher esta mensagem que destaca a nossa entrega, a nossa disponibilidade para estar com os outros, seja a que hora for. A nossa felicidade passa, de facto, pela felicidade dos outros. Muito obrigada, Sr. Presidente. De seguida, digamos que é um momento solene desta sessão, pelo qual todos esperávamos. Vamos juntos proceder à leitura do juramento de Hipócrates. Mais ainda, vamos fazer ou renovar estes votos pelos quais devemos gerir sempre o exercício da nossa profissão.
Chamamos o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para acompanhar na leitura. O Sr. Bastonário começa e nós seguimos. E também o Dr. Carlos Cortes e todos os intervenientes nesta sessão. Chamamos em especial às pessoas que estão aí do outro lado a ver esta sessão. Não são apenas pessoas que estão a assistir, são os principais atores desta sessão. Convidamos todos a acompanhar-nos aí de casa, fazendo bem alto este compromisso. E pais, amigos que estão também a assistir, este compromisso honra-vos. Sr. Bastonário? Vamos então começar. Como membro da profissão médica, prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu doente. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Não permitirei que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e o meu doente. Respeitarei os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte do doente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo com as boas práticas médicas. Fomentarei a honra e as novas tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos pelo que quiser de vida. Partilharei os meus conhecimentos médicos em benefício dos doentes e da melhoria dos cuidados de saúde. Cuidarei da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar cuidados da maior qualidade. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos, liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob palavra de honra. Muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Seria esta a altura de uma enorme ovação, a altura de uma enorme salva de palmas, se estivéssemos em ambiente auditório, mas sei que todos estarão ainda a pensar nestas palavras e é bom que nos próximos dias e nos próximos anos e na vossa vida profissional relembrem sempre estas palavras. Estes momentos marcam o princípio e o resto das vossas vidas. Muitos parabéns a vocês todos e às vossas famílias e aos vossos amigos que partilharam convosco o vosso trajeto até agora e que com certeza irão continuar a partilhar a vossa vida e o vosso trajeto e o exercício da vossa missão. Esta cerimónia foi diferente, em formato virtual, mas estivemos aqui com a mesma capacidade de nos reinventarmos para estarmos juntos neste dia especial. É agora tempo de terminar, através de palavras de recomeço de um médico que foi já referido hoje aqui e que exerceu a sua missão na região centro, levando o nome de Portugal a muitos cantos de todo o mundo. Recomeça se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade. É um texto de Miguel Torga. Abracem a vossa missão por inteiro, nos dias bons e em especial nos dias mais difíceis, tendo sempre, sempre como foco o outro, a pessoa e a comunidade. O vosso futuro começa hoje. Muito obrigada por nos deixarem partilhar este dia especial convosco. E, até sempre, a Ordem dos Médicos, em especial aqui hoje, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos estará presente convosco, a Ordem dos Médicos em si também. Até sempre. Obrigado.